Então, vamos entrar agora, de uma maneira mais rápida, em cada uma das sentenças. Primeira delas, declaratória. Sentença declaratória ou pretensão declaratória. O que caracteriza essa pretensão? Quando é que um advogado entra com uma ação declaratória, uma pretensão declaratória? Quando é que uma sentença do juiz ela é declaratória? O Pontes traduz aqui uma coisa muito interessante. Ele escreve, para deixar bem claro que é declaratória, ele escreve o seguinte. Vou escrever aqui, na falta de quadro, eu vou escrever para que vocês possam entender o que o Pontes coloca. Ele escreve desta forma aqui, ó, o que é. Ele escreve assim, ó. E aí vocês entendem a eficácia dela. Olha como ele escreve. Declarear, de mais clarear. O que ele quer dizer com isso? Esta é a essência da declaratória. Como assim a essência da declaratória? O que significa declarar? Significa declarear, ou seja, tornar claro o que está duvidoso. Declarar é deixar claro uma dúvida que existe no mundo jurídico. Ou seja, se existe alguma obscuridade no mundo jurídico capaz de alterar a relação jurídica, então a declaratória é necessária para eliminar esta obscuridade, para eliminar esta dúvida, esta incerteza. Porque se nós pegarmos a essência de uma declaratória, quando se entra com uma ação declaratória, eu quero do juiz uma declaração de certeza. É isto que eu quero. Uma declaração. Por que eu quero uma declaração de certeza? Porque no mundo jurídico existe uma incerteza, existe uma dúvida capaz de prejudicar uma relação jurídica que uma parte tem em relação à outra. Né? Então, veja bem, esta pretensão se caracteriza pela eliminação de uma certeza, de uma incerteza, através de um pedido meramente declarativo. É o chamado petitum declaratório. Tá? Esse pedido pode ser para que o juiz declare a existência, e aí ela é positiva, ou a inexistência, e aí ela é negativa, de uma relação jurídica. Então, a parte entra e pede para o juiz: eu quero que o senhor declare existente esta relação jurídica ou que declare inexistente esta relação jurídica. Por quê? Porque esta incerteza está gerando prejuízo para uma das partes do mundo jurídico. Tá? Então, vai ser a partir da eliminação desta incerteza que se produz a certeza jurídica necessária, capaz de justificar uma pretensão declaratória. Tá? E ela é chamada de pretensão de declaração ou pretensão declaratória, tanto no direito francês, no direito alemão, no direito americano ou mesmo no direito italiano, ela tem esta nomenclatura. Tá? Nós já vimos na aula passada que toda eficácia e toda pretensão, toda sentença, ela tem um verbo que vai caracterizar. E o verbo que caracteriza a declaratória é o verbo ser ou não ser. Tá? É isto que caracteriza. Por quê? Porque o Pontes vai dizer o seguinte, que a pretensão declaratória ela vai estabelecer esta certeza do mundo jurídico para dizer existe ou não existe esta relação no mundo jurídico. Tá? Por isto, o verbo ser, porque ele vai
Ao eliminar esta dúvida, o ponto para dizer o enunciado existencial será é ou não é. Tá? Isso é fundamental para se entender o que cada um dos verbos que eu vou colocando. E é por isso que toda ação, tá? Toda pretensão, ela terá a eficácia declaratória. Por quê? Porque aí eu pergunto para vocês o seguinte: outra coisa que vocês têm que se dar conta é o seguinte: quando se classificam ações, pretensões ou sentenças, declaratória, condenatória, constitutiva, executiva ou mandamental, quando eu as classifico, eu estou classificando ações de procedência. Eu só posso classificar ações de procedência. Tá? Então, ela só é condenatória porque o autor tem razão. Ela só é constitutiva porque o autor tem razão. Ela só é. Porque, vejam bem, porque se uma ação for improcedente, se ela for improcedente, vamos imaginar, o credor entra com a ação cobrando do devedor 5 mil reais. O que ele vai pedir? Ele vai pedir lá no final para o juiz, ele vai dizer o seguinte: eu quero que o réu seja condenado a pagar. Que o réu seja condenado. Muito bem. Agora, esta ação só será condenatória se o autor tiver razão. Se a ação for procedente. Porque, vejam bem, se a ação for improcedente, como é que eu vou classificar uma ação que é improcedente? Eu vou dizer, ele pediu para condenar o devedor a pagar 5 mil, mas ele não ganhou. Então, há uma não condenação, não existe. E é por isso que todas as ações são declaratórias. Por quê? Porque uma ação de improcedência, devido ao monopólio da jurisdição, é o mínimo de prestação jurisdicional que o Estado pode realizar ao aplicar a lei ao caso concreto, seja a denominada subsunção, ou aplicação da norma abstrata ao caso. Ou seja, o mínimo que o juiz deve dizer é que se este direito objetivo é ou não aplicável ao caso concreto. Por esta razão, então, a declaração é o chamado minus de atividade jurisdicional contida numa decisão judicial. Porque quando o juiz diz improcedente, ou seja, diz tu não tem razão, ele está dizendo que esta norma não incide, ele está declarando que esta norma não incide. Portanto, a eficácia declaratória tem em todas as ações. Tem em todas. Tá? Inclusive nas ações de improcedência. Quando ele diz que o autor não tem razão, ele está declarando que o autor não tem razão. Este é o mínimo de prestação jurisdicional. Tá? Isso é fundamental. Muito bem. Qual é o objeto? Vamos agora para o objeto. Eu estou seguindo mais ou menos aqueles artigos que eu já passei para vocês darem uma lida. Tá? Que está lá no meu academia.edu. Qual é o objeto de uma ação declaratória? O objeto de uma ação declaratória é, geralmente, uma relação jurídica. Geralmente, uma relação jurídica. E, muito excepcionalmente, um estado de fato. Né? Um estado de fato. Por que isso? Porque, regra geral, os fatos eles não se revestem do caráter de uma relação jurídica e, portanto, se a finalidade da declaratória tem por objeto a declaração de existência ou inexistência de uma relação jurídica, um fato, por mais relevante que seja, não pode ser objeto de uma declaração. Tá? Por mais importante que esse fato possa parecer. Tá? Agora vejam bem o seguinte. Olhem só. Se isto é verdade, a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte:
Onde é que eu vejo isso aí? Onde é que está a declaratória? Artigo 19 do nosso CPC. Olha o que diz o artigo 19. O interesse do autor pode limitar-se à declaração, 2 pontos, da existência, da inexistência e o modo de ser da relação jurídica. Tá aí. Só existe uma hipótese, em que um fato pode ser objeto de uma declaração. Onde é que está? Quem é que consegue me dar o exemplo de um fato que pode ser objeto de uma declaratória? Veja bem, hermeneuticamente fica fácil responder. Por quê? Porque se é uma exceção, hermeneuticamente, toda exceção tem que estar positivada. Se a base da declaratória é o artigo 19, e a essência dela é o inciso 1º do artigo 19, a exceção só pode ser o inciso 2º. Então, a única hipótese em que um fato pode ser objeto de uma declaração é o inciso 2º. É nas hipóteses de autenticidade ou falsidade de um documento. Esta é a única exceção em que está positivada a possibilidade da declaração como objeto da pretensão declaratória. Certo? Olhem só. Eu posso pedir, se eu perguntasse para vocês, eu posso pedir para que o juiz declare que este contrato está finalizado, porque existe uma incerteza sobre o contrato, se finalizou ou não. É possível entrar com uma declaratória pedindo para que o juiz declare que o contrato foi finalizado? Não. São exemplos que o próprio Chiovenda colocava já na década de 30. Por que eu não posso? Porque pedir para que o juiz declare se o contrato está finalizado ou não, segundo o Chiovenda, isto é fato. O que eu posso pedir, né, é para que o juiz declare se este contrato é válido ou inválido. Olha que interessante esta diferença. Mesma coisa, eu posso entrar com uma pretensão declaratória, pedindo para que o juiz declare que eu sou membro de determinada sociedade, eu comprei ações de uma empresa e quero que o juiz declare que eu sou sócio, que eu sou membro daquela empresa. Eu posso pedir para o juiz para declarar que eu sou membro daquela empresa? Não. Porque se eu pedir para ele declarar que eu sou membro daquela empresa, isso é um fato. E não é uma relação jurídica. Agora, eu deveria pedir para o juiz para que ele declarasse a minha qualidade de sócio, porque aí há uma relação jurídica por trás. Por isso é importante para a declaratória o estudo da relação jurídica, já que é bastante complexo a ideia de relação jurídica. Tá? Porque a relação jurídica pode ser analisada no sentido mais amplo ou mais restrito. Tá? Não vou entrar aqui, depois, se vocês quiserem, eu aprofundo melhor. Tá? O certo é que as relações jurídicas elas vão correr em qualquer campo do direito. No direito público, no direito privado, no direito relativo, no direito absoluto, potestativo. Pouco importa. Né? Pouco importa. Tá? O Ponte Miranda vai definir uma relação jurídica como ele chama de uma relação interhumana. Aqui a regra jurídica incidindo sobre os fatos torna ela jurídica. Tá? O Lorival Villanova, que é um filósofo de direito, ele tem uma explicação que eu gosto muito. Ele vai dizer que ela é uma relação intersubjetiva entre sujeitos de direito. É muito clara esta explicação. Tá? Depois tem Pontes, depois tem Canelucci, etc. e tal, para explicar o que é relação jurídica. Muito bem. Outro ponto que interessa da pretensão declaratória é falar do interesse de agir. O que é o interesse de agir de uma declaratória? O interesse de agir vai se traduzir no chamado interesse jurídico.
né? É o que o interesse jurídico vai ser o que legitima a propositura da pretensão declaratória. E este interesse jurídico, esse interesse de agir, ele necessariamente terá que ser demonstrado de forma objetiva. Ou seja, o que significa dizer mostrar o interesse de agir de maneira objetiva? Por que se coloca de maneira objetiva? Porque vejam bem, como a declaração parte de uma dúvida, esta dúvida não pode ser uma dúvida subjetiva. Terá que se traduzir numa dúvida objetiva para identificar o tipo de interesse jurídico da ação. Por isso é chamado de um interesse jurídico analisado, demonstrado objetivamente. Por quê? Porque, vejam bem, se eu tenho uma dúvida subjetiva, o que é uma dúvida subjetiva? É uma dúvida que resiste na minha cabeça. É uma preocupação que eu tenho. Ora, se eu tenho uma dúvida, como é que eu elimino esta dúvida? Simples. Estudando. Estudando. Porque é uma dúvida interna que eu tenho. Agora, o que significa uma dúvida objetiva? Uma dúvida objetiva não é uma dúvida que reside única e exclusivamente na minha cabeça. É uma dúvida que existe na doutrina e é uma dúvida que existe na jurisprudência. Isto é uma dúvida objetiva. Vocês, depois nós vamos estudar mais adiante, dentro do sistema recursal, o princípio da fungibilidade. O princípio da fungibilidade. O que é o princípio da fungibilidade do sistema recursal? Eu antecipo, depois eu volto ao tema. Interpor um recurso, tu está na dúvida se é este ou aquele, tu interpõe um recurso e pede para o tribunal conhecer este como se fosse aquele. Mas isso só pode ocorrer quando houver uma dúvida objetiva, ou seja, uma dúvida que diga respeito à doutrina e à jurisprudência. É uma dúvida que está fora da minha cabeça. Porque se ela for interna, não legitima a fungibilidade. E não vai legitimar a declaratória. Então, vejam bem, esta dúvida ela deve ir além de uma preocupação interna do demandante. Não basta esse meu estado de dúvida a respeito do direito. É necessário, então, que eu acrescente a esta incerteza alguma circunstância externa, e a doutrina vai usar alguns verbos, uma circunstância externa, jurídica, atual e objetiva, diversa e mais grave que a simples incerteza subjetiva, capaz, então, de demonstrar ao juiz que esta falta de certeza está produzindo um dano. Certo? O Carpio e o Tarufo escreveram um texto, tá, muito interessante, tá, comentários ao Código de Processo Civil, em que eles vão traduzir isso de uma maneira muito boa. Eles vão dizer o seguinte, que o interesse jurídico para atuar em uma pretensão meramente declaratória só existe quando se dá, e aqui eles vão dizer, abre aspas, quando se dá o quê? Uma situação atual e objetiva de incerteza do direito. Por isto, a declaratória é importante nesta perspectiva. E por que ela é declaratória? Porque entre todas as eficácias contidas nesta pretensão, a eficácia declaratória é a preponderante, é a de maior grau, pretendida pela parte. Porque o que a parte quer? Na realidade, o que a parte quer com a declaratória é produzir uma certeza jurídica através da eliminação de uma incerteza, fundamentalmente sobre a existência ou inexistência de uma relação jurídica. Este é o conceito de declaratória que eu tenho. Repito, é a produção de uma certeza jurídica através da eliminação de uma incerteza, fundamentalmente sobre a existência ou inexistência de uma relação jurídica. Tá? Junto a esta eficácia declaratória, obviamente, podem existir outras, né?
que se dá, por exemplo, segundo a doutrina mais moderna, com a criação tanto do título executivo. Por que pode criar uma declaratória o título executivo? Ela cria um título executivo. Por que tem eficácia condenatória numa declaratória? Querem ver? Eu vou mostrar para vocês. Em que pese eu pedir para o juiz a eliminação de uma incerteza, quando eu ganho esta ação, o que é mais importante para mim como advogado ao ganhar esta ação? Para o cliente é importante que foi declarada existência ou inexistência. Mas para mim, como advogado, eu costumo brincar e dizer o seguinte: o mais importante são os honorários. E, portanto, se a ação for procedente, o juiz vai condenar o réu a pagar honorários advocatícios para o autor. Ou vice-versa. Se ela for improcedente, o juiz condena o autor a pagar honorários para o réu. Eis a eficácia condenatória em toda declaratória. Haverá a criação deste tipo. Muito bem. Aqui é uma questão interessante, que quando se fala de declaratória, eu fiquei de colocar para vocês, quando se identifica os títulos executivos, né? Os títulos executivos extrajudiciais, títulos executivos extrajudiciais, o legislador, já no código anterior, escreve de uma maneira bastante ampla, tá? Os títulos executivos para colocar a declaratória nesta linha. Olha o que diz o artigo. Deixa eu ver aqui. Onde é que está no cumprimento? Ah, está lá mais adiante, ó, das partes. Aqui, 515. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dá-se-á de acordo. Antes da reforma, em 73, se dizia título executivo a sentenças condenatórias. Perfeito. Mas depois mudou. E hoje a descrição é diferente. Se vocês olharem no 515, vou ler aqui no CPC, inciso 1º. São título executivo judicial, inciso 1º. As decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar a quantia, de fazer e não fazer ou de entregar coisa. Por quê? Porque surgiu uma tese com o ministro Zavascki, que depois foi encampada por alguns processualistas, para dizer que a declaratória também poderia gerar título executivo e, portanto, ser passível de cumprimento de sentença. Tá? Isto hoje está na lei. Mas eu vou dizer para vocês o seguinte: por que isto hoje, no meu modo de ver, é assim? Porque, na prática, quando nós estudamos profundamente a declaratória, por natureza, não pode criar ou gerar título, como nós vimos. Porque a função dela é só declarar esta incerteza no mundo jurídico. Ou seja, declarar uma certeza através da eliminação de uma certeza. É só isso. Claro, mas pelo princípio da efetividade, havia situações, por exemplo, numa questão tributária, aonde a parte entrava com uma ação declaratória negativa de débito, né, fiscal, e através desta ação a pessoa obtinha uma sentença de procedência dizendo o seguinte: olha, Darcy, tu realmente não deve 50 mil reais para o fisco. Né? Tu já pagaste 70 mil, né? Tu já pagaste 20 mil a mais. 20 mil a mais. Isto fica declarado. Ora,
tecnicamente, a declaratória vai até aí, ela não cria o título. Só que a doutrina começou a dizer o seguinte, bom, se eu já tenho este reconhecimento de 20 mil a mais, este reconhecimento, que o 515 especificamente vai dizer que reconhece a exigibilidade de divulgação, ele reconhece, então este reconhecimento, eles consideram que é suficiente e traduz uma eficácia condenatória. Porque o correto seria, eu tenho a declaração e aí depois eu posso entrar com ação de cobrança. Eu tenho que entrar com uma ação de cobrança. O autor poderia, desde o início, entrar com ação de cobrança, ao invés de entrar com a declaratória negativa? Poderia. Pois nós vamos ver. Por que poderia? Porque ele poderia entrar com uma ação condenatória, porque toda condenatória tem a eficácia declarativa muito forte. Porque aí declararia o pagamento dos 50, porque a parte já quer a declaração dos 50, e já pediria para o Estado ser condenado a me restituir 20. Eu poderia fazer isso, mas é que a parte optou por declaração, por uma questão tradicional. E aí a doutrina diz, tu vai mandar o coitado entrar com uma nova condenatória, então vamos transformar esta declaração em condenação. Mas isto não está na declaratória, isto é uma invenção. Isto é uma invenção para aqueles que não entraram com uma condenatória poder obter as vantagens de uma condenatória sem precisar demandar autonomamente, porque optaram entrar com uma declaração. Então, a doutrina fez essa ginástica para autorizar isto desta forma. E isto é muito importante. Certo? Isto é muito importante. Se vocês tiverem uma dúvida, por favor, me perguntem. Me perguntem, tá? Vamos lá. Quais são as características, então, da pretensão declaratória para finalizar? Quais são os elementos centrais? Vamos enumerá-los. Para dizer por que ela é declaratória. Primeira característica, a possibilidade de qualquer das partes assumir, no início, a posição de demandante. Né? Daí que a dívida pode ser positiva ou negativa. Ou seja, a declaratória se caracteriza pela possibilidade da parte ser autor ou réu. Né? Ou melhor, tanto o credor pode ser autor como réu, quanto o devedor pode ser autor quanto réu. Porque o devedor pode entrar com ação e pedir para que o juiz declare a inexistência, enquanto que um credor pode entrar com ação pedindo a existência. Por exemplo, vamos pegar um exemplo. É muito comum, se vocês olharem na 0 hora, é muito comum, às vezes vocês olhem lá no final da 0 hora, tem a parte dispositiva de uma sentença declaratória. Porque olhem só que interessante. Imaginem que uma empresa que vende parafusos, em relação a uma outra empresa que vende parafusos. Imagine o seguinte, que esta empresa chega, o fornecedor, e ela diz, olha, eu quero comprar 5 mil parafusos. O fornecedor, acostumado a vender para esta empresa, o fornecedor diz o seguinte, olha, eu não vou poder te vender os 5 mil parafusos que ele estava querendo vender e pagar em 4 vezes. Aí ele disse, olha, eu não vou te vender os 5 mil parafusos porque, na realidade, existe um zoom aí na praça que a tua empresa não está bem, tu está querendo comprar para fazer estoque, depois tu não vai conseguir pagar e tu vai pedir recuperação judicial. Antiga concordata, tu vai pedir recuperação judicial e eu vou ficar sem receber. Mas quem é que disse que eu tô mal das pernas, etc e tal? Ele diz, olha, o fornecedor diz, olha, eu vi que a outra empresa andou falando que tu não está com condições econômicas, porque tu está com dificuldade para pagar tuas contas, etc e tal. E aí esta empresa, diante desta notícia de que a empresa concorrente está falando isso aí,
ela chama os seus advogados e diz, olha, o que nós podemos fazer? O advogado que estudou vai dizer o seguinte, olha, vamos entrar com uma ação declaratória, pedindo para que o juiz declare que eu não tenho nenhuma relação jurídica com aquela empresa. Por quê? Porque se o juiz declarar que eu não tenho relação jurídica nenhuma com aquela empresa, ela não poderá dizer que eu sou um mau pagador. Ela não poderá dizer que eu estou mal das pernas. Ela não poderá dizer que eu não tenho condições de fazer frente aos meus gastos. E aí eu entro com esta ação. Quando ela é procedente, as pessoas vão lá e publicam o dispositivo na 0 hora para dar eficácia erga omnes, dizendo que, olha, a minha empresa não deve para a empresa tal e, portanto, é uma empresa, se deduz ser uma empresa solvente. Esta é uma eficácia declaratória. Um exemplo de eficácia declaratória negativo, que eu quero que o juiz declare a inexistência. Tá? E, portanto, tanto pode ser autor no plano material um credor, usando a linguagem obrigacional, quanto um devedor. Então, esta é a primeira característica de uma declaratória, porque nas outras isto não é possível. Nas outras, só o polo ativo da relação material pode ser polo ativo da relação processual. Na declaratória, tanto o polo ativo ou passivo da relação material podem ser titular do polo ativo da relação processual. Segunda característica, ela tem uma peculiaridade fenomênica, a declaratória. Qual é essa peculiaridade? Uma vez proferida a sentença, ela se consome em si mesmo, ou seja, ela se esgota no mundo normativo do dever ser. Não há necessidade de uma outra decisão judicial para realizá-la. Não há necessidade de uma fase de cumprimento de sentença. Por quê? Porque a declaratória, ela se esgota no mundo do dever ser. Quando o juiz diz, existe a relação jurídica ou não existe, eu já estou absolutamente satisfeito. Não há necessidade de dar continuidade. Não existe essa necessidade. Certo? E por isso a importância da declaratória nesta perspectiva. Tá? Outra característica da declaratória é a extensão dos efeitos retroativos, chamado efeitos ex tunc, que vão retroagir, né? Vez que limita-se a reconhecer a existência ou a inexistência de uma relação jurídica anterior a esta existência. Ou seja, existem dois tipos de efeito. O chamado efeito ex tunc. Eu vou dar uma dica para vocês. Quando vocês pensarem em efeito ex tunc, associem a letra T de tunc para trás. Significa dizer que o efeito da sentença ele vai retroagir. Ele vai voltar. Existem 3 momentos que Ovenda identificou, 3 momentos através dos quais eles vão voltar. Né? O próprio Canelucci, eles podem voltar para a data do fato, eles podem voltar para a data da propositura da ação, ou eles podem voltar para a data da citação, mas é chamado de efeito ex tunc. E também tem o efeito ex nunc. Associa a letra N de nunc a nunca volta. Então, são efeitos que, uma vez produzido aqui, eles se projetam só para frente. Só para frente. Eles não retroagem. Nunc para frente, tunc para trás. Então, a declaratória, ela tem efeito ex tunc. Ela retroage, porque ela vai reconhecer a existência de uma relação jurídica anterior, se havia ou não. Por isso, toda a declaratória possui efeito ex tunc. Nenhuma declaratória pode produzir efeito daqui para frente. Tem que ser declarar existente ou inexistente uma relação jurídica anteriormente à vida. Certo? Essa é a característica C. Outra característica de uma declaratória. Ela tem como... Ela
traduz como sendo desnecessário a violação do direito para a declaração da certeza jurídica. Isto é, para a obtenção desta certeza jurídica, pode existir, ainda que não tenha ocorrido, a vulnerabilidade do direito. Tá? Mas nada impede que a propositura da pretensão declaratória se dê depois da existência do dano. Mas o dano não é essencial para a propositura da declaratória. Isso era uma dúvida que havia no Código de Processo Civil de 39 e, portanto, no Código de 73, no Código de 73, o Buzaide, no artigo 4º, ele havia colocado o parágrafo único, deixando claro de que cabia ação declaratória, mesmo que o dano não tivesse ocorrido. Né? Como isto já introjetou na nossa mentalidade, se vocês olharem no artigo 19 do CPC, já não existe mais esta advertência. Por quê? Porque hoje já é pacífico, em termos de declaratória, a possibilidade de se entrar, mesmo que não tenha havido dano. Tá? Mesmo que não tenha havido dano. Isso é uma característica. Tá? E, por último, a última característica de uma declaratória, ela está diretamente ligada, que nós vamos estudar mais adiante, agora será o nosso próximo item, depois da classificação, que é a coisa julgada. Por quê? Porque é a eficácia declaratória que irá produzir a coisa julgada material. Anotem isso que depois eu vou voltar para isso aqui. Não será, segundo parte da doutrina, a eficácia constitutiva, executiva ou mandamental. Alô? Alguém perguntou? Não? O que acontece? Não é a eficácia constitutiva, executiva ou mandamental que irá produzir a coisa julgada. Será a eficácia declaratória. É só ela que vai se tornar imutável. Depois eu vou explicar isso mais adiante na nossa aula sobre coisa julgada, sobre estabilidade das decisões judiciais. Certo? E por fim, então, alguns exemplos mais, só para colocar. Exemplos de pretensão declaratória ou sentença declaratória. A consignação em pagamento. Né? A consignação em pagamento, ela tem eficácia declaratória. É uma sentença declaratória. A ação demarcatória de terras. A ação demarcatória é uma ação declaratória. Ela é conhecida pelo nome Actio Finium, né? Regundorum, que é o nome latim desta ação demarcatória. Nós também temos, em que pese a discussão, como a ação declaratória, grande parte da doutrina também coloca a sentença de usucapião, a ação de usucapião, como sendo declaratória. Eu, particularmente, coloco ela como constitutiva. Depois eu vou trabalhar isso quando chegar na constitutiva, mas grande parte da doutrina coloca como declaratória. Né? No direito autoral também existem várias ações e pretensões declaratórias. No direito espanhol existe uma ação específica, que não vem ao caso só para vocês, que é a chamada ação de jactância, né? Para trabalhar a ideia de ação declaratória. Tá? Entendido sobre ação declaratória? Tá? Sim. Isso, perfeito. Eu não vou entrar na discussão entre ação declaratória e formas de coação, que daí teria que trabalhar a minha teoria melhor para mostrar dentro dos tipos de coação onde é que ela se enquadra. Uma coisa importante para a declaratória, ainda, antes de finalizar, é darmos uma olhada na ideia de prescrição e decadência. Quando é que prescreve uma ação, uma pretensão declaratória? Quando é que está prescrito? Né? Isso é muito importante, saber o prazo de prescrição ou de decadência de uma declaratória. Então, a pretensão meramente, só para repetir algumas ideias.
A pretensão meramente declaratória, ela visa eliminar uma incerteza, produzindo uma certeza. Tá? É isto que eu quero do juiz. Tá? Qual é o critério mais adotado hoje para trabalhar nos prescrição e decadência? É o critério escrito num artigo muito famoso de um autor chamado Agnello Amorim Filho. Ele tem um artigo que foi reproduzido depois na Revista dos Tribunais de 77, que são os critérios científicos para distinguir prescrição e decadência e para identificar em cada uma das ações. É muito utilizado este artigo. Lá, ele costuma dizer o seguinte, que todo prazo prescricional está ligado, né, de maneira indissolúvel à lesão do direito. De modo que se a lesão do direito, que se não existe lesão, não há como cogitar de prescrição. Então, todo prazo decadencial vai estar ligado, necessariamente, ao exercício de um direito que vai ser criar, modificar ou extinguir. E aí, então, fica fácil perceber que o objetivo da prescrição é liberar o sujeito passivo de uma prestação, enquanto que o da decadência é liberá-lo do potencial estado de sujeição. Essa é a diferença que se parte entre prescrição e decadência. Ambos, prescrição e decadência, têm em comum a finalidade de se manter a paz social. Por isso que, dentro desta perspectiva, é oportuno analisar, então, se as sentenças declaratórias, sentença declaratória pura, né? Não aquela, porque todas têm eficácia declaratória, mas a pura, né? Aquela que produz certeza jurídica, né? Que não traz alteração no mundo jurídico, se ela é capaz de afetar ou não esta paz social. Daí, a doutrina, de maneira unânime, vai dizer que as pretensões declaratórias são imprescritíveis. O próprio STJ tem decisões desta natureza. E qual é o argumento? O Agnello de Amorim coloca, ele vai dizer o seguinte, no conceito da declaratória, especificamente, né, é visceralmente inconciliável com os institutos da prescrição e decadência. Por quê? Porque as ações desta espécie não estão e nem estão ligadas a prazos prescricionais ou decadenciais, porque não há especificamente aquela lesão. Né? Por isso que o Pontes também vai dizer que elas são imprescritíveis. Né? Ele vai dizer o seguinte, o Pontes, a ação de um marido que estava presente para negar a legitimidade de um filho da sua mulher, ação de herdeiros, etc. e tal, estas ações são imprescritíveis. E, portanto, se vocês tiverem que entrar com uma ação declaratória, as declaratórias não estão sujeitos aos prazos prescricionais nem decadenciais do Código Civil. Certo?